Olá! Eu sei que vocês gostam muito de truques, os chamados hacks, como fala meu filho. Então eu vou compartilhar com você um que me foi muito útil ao longo da minha carreira. Imagine que você tem que falar em público. Não é o seu habitual, não é algo que você faça sempre, mas é uma situação necessária e que você precisa passar com sucesso. Como você faz para vencer o medo de falar em público? Não vai fazer. A única coisa para superar o medo é fazer isso repetidas vezes, até que seja uma rotina e o medo não tenha mais um desempenho tão significativo. Mas, se não é isso que você faz normalmente, e que essa é uma situação episódica, existe um truque que você pode usar. Existe uma região no cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta. A amígdala é uma estrutura no cérebro, forma de amêndoa. A amígdala, no cérebro. E esse truque está descrito no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. A amígdala do cérebro tem a função de filtrar padrões. Isso é muito importante à nossa sobrevivência pelo seguinte: existem atos que nós repetimos muitas vezes que são seguros, mas existem momentos em que uma reação pronta e imediata são essenciais à sua sobrevivência. Veja a seguinte situação: você está andando no local e vê uma cobra e pensa: oh meu Deus, será que essa cobra é venenosa? Não seria algo muito bom, porque enquanto você está construindo esse pensamento, a cobra lhe mordeu e foi fatal. Nesse momento, quando você vê a cobra, essa estrutura, a amígdala, reconhece uma alteração significativa de padrão, do normal, do comum, e assume o controle. E ela assume o controle cortando essa estrutura mental de análise e colocando ação. Fugir da cobra. Depois você pensa. Então, você viu a cobra e antes de pensar qualquer coisa, você tem uma reação de fuga ou de luta, se for necessário. Nesse momento, esses milésimos segundos são essenciais à sua sobrevivência. E o que isso tem a ver com falar em público? É a primeira vez que você vai fazer isso. É algo que foge à sua rotina. Isso gera o pânico. E vem o bloqueio, toda aquela... Tudo isso é causado por aquela estruturazinha amígdala. Você conscientemente sabe que nada grave vai acontecer, nada fatal, mas para a amígdala é algo tão fora do comum, tão fora do seu normal, que acende a resposta luta ou fuga. Mas o que eu vou dizer agora é um pequeno truque para você enganar a amígdala. Mesmo com medo, ninguém da sua plateia vai perceber isso na sua voz ou mesmo na sua postura. Por quê? Porque você vai distrair a amígdala enquanto faz essa sua tarefa. E como acontece? Lembra que a amígdala mede os padrões? Ela filtra esses padrões? Mas ela também tem uma hierarquia. Existem coisas mais importantes e coisas menos importantes. Então, por exemplo, equilíbrio. Manter o equilíbrio. Se você perder o equilíbrio, uma queda pode ser fatal. Então, manter o equilíbrio é muito mais importante do que travar a voz de uma pessoa, por exemplo. Como é que você pode enganar a amígdala para que momentaneamente ela não jogue todo esse pânico, essa adrenalina, sobre a tarefa que você quer fazer neste momento? Então, vou dar um exemplo. Você tenta falar em público e sua voz fica tensa, sua respiração fica ofegante, você tem todas as características de alguém que está muito apavorado. Nesse momento, levante um dos pés. Ninguém vai notar, fique apenas sobre um deles. É algo meio antinatural, né? Você vai ter que fazer um certo esforço para manter o equilíbrio. Se você tivesse uma câmera filmando você enquanto está falando e de repente ficasse nessa postura, você veria nitidamente uma diferença no seu tom de voz, na forma e até na sua postura. No momento em que você tirasse um dos pés do chão e ameaçasse o equilíbrio, você ia notar que sua voz ficaria mais estável, mais tranquila e sua postura mais fluida. Sabe por quê? Porque nesse momento, a amígdala tem algo muito mais importante para se preocupar do que com a sua voz ou a sua postura. Ela está muito preocupada em manter o seu equilíbrio. E durante essa distração, ela não vai jogar todo este medo na sua voz e na sua postura. Então, momentaneamente, você vai ter uma certa desenvoltura. Mas como eu falei, não é uma cura, é só um subterfúgio. Mas ajuda naqueles momentos cruciais. Espero ter sido útil
muita paz.